vamos aqui junto aos nossos slides e vamos entender o que é de importante para que a gente saiba, tá? Então, água de coco, saúde orgânica. Qualquer dúvida, pergunte, por favor. Então, a água de coco contém muitos nutrientes essenciais, incluindo minerais, vitaminas, fibras e proteínas. Ele se forma naturalmente no fruto. Contém 94% de água e muito pouca gordura. Muitas pessoas confundem com leite de coco. São duas coisas totalmente diferentes. A água, inclusive é interessante, né? Pessoas que têm, às vezes, coqueiro em casa ou algum local que é uma plantação, um sítio, uma fazenda. O que é mais engraçado, né? Quando você coloca na base lá do coqueiro sal grosso, o coco fica cada vez mais doce. Parece que ele interpreta, pô, isso aqui não vai ficar muito gostoso para as pessoas, não. E ele interpreta de uma forma oposta. A água de coco também é uma bebida é um eletrólito natural que faz maravilhas para a nossa hidratação. Eu até comentei já algumas vezes que a água de coco deveria ser utilizada em esportes de alto nível, de performance, porque ele repõe, além de hidratar, né, o atleta que estiver lá fazendo a sua atividade, ele também evita problemas musculares, como cãibras, por exemplo. Tá? Então, muitos desportistas, né, preferem consumir água de coco devido aos seus benefícios nutricionais e, na verdade, eles não são filtrados. O que acontece, na verdade, é que eles tomam depois. Você vê como as coisas são engraçadas, né? Nós fazemos alguma coisa sem pensar, de uma forma natural, e a gente não percebe isso. Aqui no Rio de Janeiro, principalmente, ou nas regiões litorâneas, pelo Brasil, ou outros locais, as pessoas, às vezes, final de tarde ou pela manhã, fazem caminhadas no calçadão, dão aquele mergulho, às vezes, no mar, né? Se ele tiver legal para o mergulho, depois sentam no quiosque e tomam água de coco. Isso é feito de uma forma muito natural, né? A gente não percebe, às vezes, que isso acontece. Mas é muito comum as pessoas fazerem isso. Não toma só cerveja, água de coco. Isso é uma coisa que o pessoal faz muito. Fatores nutricionais da água de coco. O que existe dentro desse líquido? Tem carboidrato, proteínas, fibras dietéticas, vitamina C2, potássio, magnésio, ferro, zinco, magnésio, sódio e cobre, né? Tudo isso é bom para o cérebro, é bom para o nosso sangue, é bom para os nossos músculos e os benefícios são grandes. Você vê que vão haver também pontos negativos, mas a maioria deles são os benefícios. Então vamos a eles agora, né? O que ele é de saudável para o nosso corpo, o que é saudável para o nosso organismo. Então, primeiro aspecto, ele auxilia a digestão. A água de coco tem uma grande quantidade de fibras, né? A gente sabe que as fibras, o que elas ajudam, na verdade, ao nosso corpo? Elas ajudam a formação do bolo alimentar, né? Ou seja, a formação das fezes em si. E como ele é líquido em 94% da sua composição, ele não deixa que as fezes fiquem rígidas, duras, né? Ele ajuda, inclusive, que as fezes fiquem menos rígidas. Então, ela facilita que haja o deslocamento desse resto alimentar do nosso corpo e facilmente sendo eliminado. Então, consumir fibras regularmente faz maravilhas para o seu sistema digestivo e mantém vários problemas de digestão à distância, tá? Então, quem tem problema, Kleber, boa noite, seja bem-vindo. Quem tem problema de digestão, né, aqueles problemas de dificuldade digestiva, a água de coco tem um fator positivo nesses casos aí. Se você beber água de coco por dia, né, todo dia, na verdade, seu corpo receberá aproximadamente 9% de suas necessidades diárias de fibras, o que ajudará a manter sua digestão nos trilhos. Opa, passei uma. Segundo benefício, previne contra cálculos renais. A gente sabe que os cálculos renais eles têm uma relação muito estreita com oxalato. O oxalato é muito comum no sal. É que eu digo às vezes nas lives, pessoal.
O sal, quando ele é filtrado nos rins, às vezes ele é depositado nos rins, somado a isso outros oxalatos, outras pedrinhas de oxalato, e isso vai gerando o quê? Um acúmulo. E esse acúmulo pode ser o cálculo renal. O cálculo renal, ele pode se depositar em 3 lugares. Numa região onde a união entre os tubinhos que estão dentro dos nossos rins, nessa região onde eles se encontram, chamado de pelve renal, é o primeiro local onde os cálculos renais podem estar contidos. O segundo é no próprio ureter, tá? E no terceiro local é na entrada da bexiga urinária. Todos esses locais, todo o trajeto em que um cálculo renal esteja presente, ele não pode ser superior ao tamanho de 5 milímetros, é muito pequeno. Se ele for maior que isso, tem que ser retirado, às vezes, cirurgicamente. Existe a possibilidade também, né, desse cálculo renal caminhar por todo esse trajeto. A gente sabe que o cálculo renal, quando ele é um bastão, geralmente ele é uma forma circular, parecendo uma estrela, cheia de pontas. E dentro do ureter, ele é muito vascularizado e muito inervado. Então, quando ele vem descendo pelo canal do ureter, o que vai acontecer? Ele vem arranhando por dentro. Por isso que às vezes sangra, dói muito, as pessoas ficam terrivelmente com muita dor. Então, um dos motivos de a gente ter cálculo renal também é não consumir muitos líquidos. E a água de coco está aí para ajudar nesse processo. Então, nós temos que beber líquidos e muito durante o dia. Já sabemos, né, já falado algumas vezes, que qual é a quantidade de líquidos diários é o seu peso corporal vezes 0,035. Esse é o valor de líquidos para o seu peso corporal, para a sua altura. Cada pessoa, e sempre tem que ir aquele papo, né? Cada um tem que tomar 2 litros. Não é isso. Cada pessoa tem uma altura, tem um peso. E esse cálculo de peso vezes 0,035 deve ser refeito a cada 2 semanas. Nós podemos aumentar ou diminuir de peso. Se aumentar, vai ter que tomar mais líquido. Se diminuir, toma menos líquido, tá? Então, todo esse processo, todo esse caminho, na verdade, tá, de consumo de líquidos é de necessidade. Nosso corpo é água, né? Nosso corpo é água. Se nosso corpo é água, ele tem que repor com líquidos. Então, um dos benefícios, né, do água de coco, rins ajudam a promover toxinas e impurezas do nosso corpo, na forma de urina. Mas às vezes a urina cristaliza e forma pedra nos rins, são os cálculos renais. Esta condição dolorosa pode ser evitada consumindo água de coco regularmente e reduzindo as chances do acúmulo de cristais nos rins. Bem, outro detalhe, se existem pessoas na família que foram acometidas com... Ah tá, Aldair, obrigado. Você falou que ia dar uma saidinha e tá, tudo bem, sem problema algum. Então, a redução da possibilidade, né, também existe uma estreita relação genética, né? Se tem pessoas na família que têm predisposição à formação de cálculos renais, você também tem essa possibilidade, então cuidado. Outro benefício, um equilíbrio no metabolismo, tá? Metabolismo é quando nós temos o equilíbrio entre o consumo e a perda, né? O que você bebe e o que você elimina, o que você come e o que você elimina. Fala, Beto, seja bem-vindo aqui, rapaz. Seja muito bem-vindo. Tá fugindo de fazer uma live comigo, né? Deixa comigo. Já já vou te chamar de novo. Vamos ver se você já está tranquilo para isso agora. Bem, a água de coco, a importância dela no metabolismo, ou seja, no equilíbrio, que a gente chama de homeostase. Homeostase é o equilíbrio orgânico. Então, a água de coco tem uma responsabilidade dentro disso se você consumir de uma forma adequada. No final, a gente vai ver qual é a quantidade máxima que nós devemos consumir de água de coco durante o dia. Vários nutrientes presentes na água de coco ajudam a dar um impulso ao seu metabolismo, sendo o manganês um dos mais importantes. Manganês, né, presente na água de coco, ele faz muito bem para o nosso cérebro, tá? Ele ajuda na formação de hormônios que vão fazer a ligação entre os neurônios, que nós chamamos isso de sinapse. Outro benefício, saúde ao coração e somando a isso, na verdade, o sistema cardiovascular.
ok? Água de coco pode ser adicionada à dieta para melhorar a saúde cardiovascular. Isso porque essa água ajuda a diminuir a pressão arterial e assim reduzir a chance de ataques cardíacos. Não é aquela tal da síndrome metabólica, né? A síndrome metabólica, nós já conversamos um pouco aqui, tem aquela relação de ataque cardíaco, diabetes tipo 2 e AVC, o derrame, né? Que o pessoal chama de derrame. Então, água de coco, para quem tem pressão alta, volto a falar novamente isso aqui. Quem faz uso de medicação para pressão, não elimine os remédios sem autorização do seu médico. A água de coco ele vai ser um complemento auxiliar nessa medicação que você estiver usando. Então, por favor, não é para eliminar, tá, o remédio que você está tomando sem autorização do seu médico. Se eu estava na correria, uma unidade de coco 3,5, um saco tem 10 unidades, valor 3,5, investimento no fornecedor. É caro, é bem caro. Você vai ver que não precisa tanto para você fazer consumo diário, você vai ver. Previne quadros de desidratação. O que eu estava falando anteriormente, né? Atletas deveriam consumir água de coco em momentos durante uma partida, seja qual for o esporte de alto nível, em vez de ficar tomando coisa química, tipo Gatorade da vida. Tá? Água de coco, além de prevenir cãibras, dores musculares, ele é hidratante, tá? Então faz bem. E é rapidamente absorvido pelo corpo. Diferente, por exemplo, na reposição de potássio, reposição de cálcio. A água de coco ela é muito rápida de entrar na corrente sanguínea, repondo essas energias. Uma banana, por exemplo, né, o potássio, ela leva em média 5 horas para ser totalmente digerida, enquanto que a água de coco fica entre 20 e 30 minutos. Fábio, seja bem-vindo aqui, pessoal do Ceará. A desidratação pode deixá-lo fraco e com pouca energia. Quando o corpo fica desidratado, ele não só perde água, mas também nutrientes importantes e sais essenciais, né? São os famosos sais minerais durante a sudorese, o suor, tá? Quem tem o hábito de suar, né, que tem por natureza suar bastante, deveria consumir mais água e nutrientes, em especial aqui, que nós estamos falando, a água de coco, tá? Então, no entanto, beber água de coco reabastece o corpo de todos os nutrientes e água perdidos. Então, todos os minerais que nós perdemos numa sudorese ou numa atividade física, a água de coco vai repor de uma forma natural, sem malefício algum. Especial para diabéticos. Vocês vão ver depois que tem existem estudos dizendo que não, tá? Mas eu peguei em outro estudo aqui falando sobre isso. Quer saber se diabéticos podem consumir água de coco ou não? Sim, podem beber água de coco, mas de preferência a água da fruta madura, sendo melhor para eles, pois contém mais propriedades antidiabéticas. O que é uma fruta madura? Quando abre o coco, ele tem aquela casca dura internamente, e quanto mais maduro ele estiver, melhor para essa pessoa. Tem o verde, né? A maioria das pessoas tomam água de coco verde. Mas quando ela está madura, você vê que a casca até fica escura em si, né? Ela está mais amadurecida. Isso é bom para quem tem diabetes. Claro que não tem que ser o de caixinha, obviamente não. Daí, por quê? Porque o de caixinha tem conservante, acidulante e outros componentes químicos para manter essa água de coco por mais tempo sem estragar. Lógico que não. Natural. Opa! A água de coco é ótimo para prevenir coagulação sanguínea, que é um fenômeno muito comum para os diabéticos. O diabético ele tem dificuldade, né, de cicatrização e coagulação. Tá? Por isso que, às vezes, dependendo da lesão que ele sofra, às vezes um problema de uma amputação às vezes é necessário. Tá? Mas a coagulação e a cicatrização, a água de coco é benéfica para esses casos. Outro benefício, auxilia na redução de peso corporal, né? Ao invés de ficar tomando esses repositores energéticos químicos, toma um repositor energético natural. A água de coco é um repositor energético natural e evita que você perca peso, que você eleve de peso. Só que o excesso também não vai fazer bem, vocês vão ver mais lá para frente.
Incluir água de coco regularmente em sua dieta é uma ótima maneira de impedir que você consuma calorias em excesso. A água de coco em si, ela te leva à saciedade, tá? É muito comum, às vezes, orientações que eu dou às pessoas que têm por hábito ficar comendo o dia inteiro, que ao invés de comer, toma um copo d'água, 1 ou 2 copos de água, ocupe o espaço do seu organismo com água. Isso vai gerar uma informação cerebral de saciedade. Se você está no processo de emagrecimento, água de coco seria uma boa, mas não em quantidade, mas a água supriria essa necessidade. Isso acontece porque a água de coco é rica em fibras, o que mantém você saciado por mais tempo. É isso aí. Diminuindo assim uma ingestão calórica e, portanto, a água de coco ajuda a perder peso, porque ela é rapidamente absorvida, 94% de água, tá? Os outros 6% é uma mistura de minerais e fibras. Então essa fibra vai ser também de alguma forma eliminada e você não vai ter esse ganho de peso. Carlos, seja bem-vindo, Carlos Souza. Muito difícil tomar água de coco com o volume correto no ano, sem ser o de caixinha. Infelizmente, o que eu faço é tomar óleo de coco todos os dias, já que não consigo a água de coco sem ser de caixinha. Você mora onde, Carlos? Você mora no interior ou na capital? Auxilia na redução de edemas. Nós estamos falando de inchaços, pessoas que têm problemas circulatórios, né? Ou seja, retenção líquida, ok? O excesso de sódio no corpo pode resultar no interior, é mais difícil. Na capital, você vê que geralmente os coqueiros estão mais no litoral, porque tem mais sal. A água salgada ajuda no crescimento do coqueiro e ajuda também com que ele se torne cada vez mais doce. O Nordeste tem uma água de coco mais doce, o Sudeste tem uma água de coco não tão doce, mas a qualidade não é a mesma, tá? Então, o excesso de sódio no corpo pode resultar em edema. Se você incluir água de coco, os níveis de potássio pode aumentar em seu corpo. Isso pode ajudar na redução dos efeitos do sódio, podendo ajudar a redução do inchaço. É importante quem tem problema de edema, principalmente membro inferior, quem trabalha muito tempo em pé, ou tem algum problema circulatório. Fábio, mas você mora no Ceará, né, Fábio? Você mora no Ceará, né, cara? Tem 14 pés de coco, deveria estar vendendo coco para as pessoas também. Vale a pena, cara, vale a pena. Um dinheirinho aí extra para você. Então, quem tem por hábito, né, trabalhar muito tempo em pé, tem dificuldade circulatória, come muita porcaria na rua, gordura, há uma dificuldade do retorno venoso. O retorno venoso é o retorno do sangue ao coração, tá? E os vasos de membro inferior, o vaso... Se o óleo de coco pode substituir quem não consegue, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá? Se você quiser depois, dentro do canal, eu já falei sobre o óleo de coco. Se você quiser depois ver o vídeo, tá gravado na pasta playlist de lives. Se você quiser dar uma olhada depois, tá? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá? A água de coco, ela é absorvida muito mais rapidamente pelo corpo e os benefícios são outros. Tem gente que confunde, como eu falei no início hoje, tem gente que confunde a água de coco com leite de coco e com óleo de coco, tá? Então, dá uma sacada lá, pega o vídeo, vê o vídeo novamente e vê o que eu falei sobre óleo de coco, tá? Não é a mesma coisa, não, ok? A absorção pelo organismo é muito mais rápida com a água de coco. Então, quem tem problema de inchaço, de edema de membro inferior, é sempre importante tomar muita água, evitar gordura, porque o sangue para retornar a Sococo a maior plantação da Sococo é na praia... Caramba, deixa eu ver se eu lembro aqui. É em Maceió. Praia do Gunga. Praia do Gunga. Bem em Maceió. Ali é a maior plantação. Inclusive, os caras não deixam você nem mexer no coco que está no chão. Nem pode. Tá? Bem,
Então, os vasos de membros inferiores, os vasos de retorno, que estão trazendo o sangue de volta para o coração, ele possui válvulas, né? Para que servem essas válvulas? Porque o sangue não volte no sentido oposto. Então, eles caminham no sentido contra a ação da gravidade, mas eles não voltam. Então, essas válvulas abrem e fecham durante o momento de impulsionamento do sangue. Então, ela impulsiona, fecha. É como se ele fosse passando sobre várias câmaras, né? De uma sala para uma outra sala, para uma outra sala, para uma outra sala, até chegar novamente ao coração, tá? Então ele vai por sala, 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 até chegar ao coração novamente. Se você consome gordura, não toma muita água e exagera no sal, essa gordura vai se depositar na parede dessas válvulas e vai provocar varize, pode provocar um aneurisma de um vaso, pode ter rompimento do vaso e vai ter dificuldade. O seu coração vai ter que trabalhar muito mais para impulsionar o sangue pelo corpo, para trazer o sangue de volta, por exemplo. Outro efeito positivo, seus ossos fortes. A água de coco é ótima no fortalecimento de seus ossos, porque contém uma quantidade substancial de cálcio e magnésio, tá? Cálcio, magnésio para o cérebro, magnésio, cálcio para o cérebro, porque quase tudo no nosso organismo precisa de cálcio. Pensar usa cálcio, se movimentar usa cálcio, digerir usa cálcio, escrever usa cálcio, se exercitar usa cálcio. Tudo quase que nós fazemos no nosso corpo precisa de cálcio. O magnésio, desculpe, ele faz relação muito estreita na produção também do cálcio, ok? Prevenção à cãibra, por isso que eu falei dos jogadores, né? O esporte em si. Prevenção à cãibra. Se você sofre de ataque de cãibras musculares, tem gente que às vezes à noite, né, vai se esticar um pouquinho, mudou de posição na cama, dá aquela esticada, vê aquele ai, tá doendo, e é uma contração intensa na musculatura. A cãibra pode ser por duas coisas: cansaço muscular, tá? Ou baixa de potássio na corrente sanguínea. São duas coisas que podem estar relacionadas à cãibra. Se você tem um cansaço muscular, aquele dia que você exagerou no exercício, ou cansou demais no trabalho, e não repôs isso com alimentos ricos em potássio. A água de coco é rica em potássio, tá? E a cãibra pode aparecer por esses dois motivos: cansaço ou baixa de potássio orgânico. Então, se você sofre de ataque de cãibra, a causa pode ser uma dieta de baixo de potássio ou exercício extenuante. Ambas as condições podem melhorar com a água de coco. Por quê? A água de coco é rica em potássio e também fornece ao corpo os eletrólitos, tá? Por isso que eu falei que atletas de alto nível deveriam consumir ou durante a partida ou no intervalo. Tá bom que eles consomem muito, na verdade, fruta cítrica, que também tem potássio, mas não em quantidade que a água de coco tem, ok? Outro efeito, melhora a energia corporal. Antes, durante e após a atividade física, importante a reposição de minerais, e a água de coco é carregada com potássio, magnésio, sódio, na verdade o sal, mas o sal benéfico, não o sal de cozinha, por exemplo, aquele sal processado, e cálcio, o que ajuda na reposição dos eletrólitos perdidos do corpo, né? A gente sua, a gente perde minerais, a gente perde eletrólitos e a água de coco vai repor. Outro efeito positivo, desintoxica o organismo. Nosso corpo precisa de se desintoxicar para se livrar de todas as toxinas do corpo. E a água de coco vai hidratar o corpo e fornecer todos os nutrientes essenciais que ajudam o corpo a se livrar das toxinas no sistema. É como se ela pegasse: vem cá, você não serve. Opa, vem cá, você não serve. Ela vai carregar, ela vai levar essas toxinas ruins do nosso organismo e vai eliminar. Então, pessoal, até esse momento aqui, se essas informações que nós passamos até o momento são benéficas para você, eu peço a vocês que não esqueçam do like, tá? Porque isso faz com que o canal cresça
e seja indicado para outras pessoas. Não esquece, a pessoa às vezes entra no canal e esquece. Isso é o principal. O like para a gente é o que vai fazer com que o vídeo e o canal suba cada vez mais, tá? Falta pouquinho para mim chegar aos 34 mil inscritos. Quem vê lá está 33,9, é porque tem 900 e alguma coisa. Eu não vi desde manhã, mas de manhã estavam faltando em torno de 20 pessoas para nós chegarmos aos 34 mil inscritos. Então, quando você clica lá no link do canal ou clica no vídeo e informa as suas redes sociais, ao seu WhatsApp, ao seu Instagram, ao seu Telegram ou as redes que você participa, você está ajudando outras pessoas virem para cá e participar com a gente também, tá? Porque, vou falar 1000 vezes isso, 500 mil vezes. O objetivo do canal é fazer informações para deixar você, levar você a uma vida mais saudável. É isso que a gente quer aqui no canal, tá? Exercícios, fisioterapia, alimentação, reposição orgânica, chás, fitoterapia, tem vários aspectos aqui. Já falei de cromoterapia, vou falar de musicoterapia. Então tem vários assuntos que nós vamos abordar aqui, tá? Semana mesmo eu estava lendo uma pesquisa sensacional de um americano que faz um trabalho de musicoterapia com pessoas com câncer na nona sinfonia de Beethoven. E aquela intensidade da música tem tido resultados benéficos, pessoas com redução, inclusive, do tumor. Olha que coisa interessante. Vamos em frente. Outro efeito benéfico, trata problemas como diarreia. Eu, particularmente, não uso água de coco em diarreia. Eu uso limão, suco do limão. Para mim, para instantaneamente. Mas não é com açúcar, tá? É o limão sem açúcar. A diarreia pode desprover o corpo de seus sais naturais e eletrólitos. Na verdade, a diarreia é um desequilíbrio, né, na flora intestinal. Algumas bactérias acabam se reproduzindo em grande quantidade, causando essas alterações e levando a uma diarreia. A água de coco é um suplemento natural e é melhor no tratamento da diarreia porque contém minerais, enzimas, ácidos graxos naturais, aminoácidos naturais e muitos outros nutrientes, retendo, estancando a diarreia. Outro efeito, reduz a pressão arterial. Falamos um pouquinho antes disso, né? Mas vamos lá. Estudos mostram que o consumo de água de coco regularmente se mostra eficaz na redução da pressão arterial ou a hipertensão arterial. Também evita a coagulação sanguínea e reduz o colesterol ruim do corpo, o que pode afetar diretamente a sua pressão arterial. O colesterol ruim, sabe já falamos várias vezes aqui, que ele se deposita dentro das artérias. E se depositando dentro das artérias é como se eu fosse formando túneis cada vez menores. E esses túneis cada vez menores acabam fazendo com que o coração faça mais esforço para empurrar o sangue pelo corpo, né? Para impulsionar o sangue através do nosso organismo. E vai fazer mais força, e fazendo mais força ele tem que fazer mais pressão. Aí a pressão tende a subir. Então, alimentação errada, falta de exercício, consumo inadequado. Boa noite, Terezinha. Que bom que você está aqui. Nunca é tarde para a gente começar, tá? Para a gente iniciar e chegar. Mas depois, o vídeo está gravado, você pode ver o início, sem problema algum, tá? Mas obrigado pela sua presença. Outro efeito positivo da água de coco, trata casos de depressão. Nós estamos passando por um momento hoje, né? Vocês já escutaram, alguns já escutaram comigo aqui no canal. O Brasil hoje é considerado o campeão mundial da ansiedade. E a depressão está contida dentro da ansiedade, né? A ansiedade tem relação com a depressão muito estreita. E a água de coco ele pode ser um tratamento natural, benéfico para as pessoas que estão nesse processo. Isso é muito ruim. A água de coco tem sido útil para as pessoas que lutam contra a depressão. A alta quantidade de teor de magnésio na água de coco é eficaz para melhorar o humor, manter os espíritos elevados e a depressão à distância. Tá? Então, o magnésio em si, porque ele age aqui no cérebro, nas ligações entre os neurônios, é o que nós chamamos de sinapse. E quando nós temos um quadro de problema emocional intenso, há uma diminuição principalmente de um hormônio que vocês já escutaram falar aqui, chamado serotonina, que é produzido no intestino grosso, em 90% da quantidade que nós necessitamos por dia. E a pessoa com depressão, ela acaba não se alimentando direito, fica dispersa,
fica irritada, não come, não se alimenta de uma forma adequada, não dorme direito, tem insônia e acaba alterando totalmente o ritmo que nós chamamos de ritmo circadiano. O ritmo circadiano é o ritmo do dia a dia. Você se levanta, toma seu banho, toma seu café da manhã, né? Eu não gosto desse termo, café da manhã. Da sua alimentação matinal, vai para o trabalho, ou vai para a faculdade, ou vai para o estudo, depois volta para casa, ou no trabalho se alimenta, né? O seu almoço, aí vem um período aí de intervalo, né? Aí você tem um decréscimo por causa da digestão, aí você sobe novamente no final da tarde, aí volta para casa, toma seu banho, faz o seu lanche noturno, nada de janta noturno, faz seu lanche noturno e vai deitar e vai dormir. Então isso é o ciclo diário, tá? Que é uma regra. Tudo que a gente faz na vida tem que ter regra. Se você não regra aquilo que você faz, você acaba com problema. Falou, Daí, obrigado pela presença. Depois você assiste com calma, tá? Mas obrigado aqui, Daí. Então, isso tem que ser regrado no nosso corpo, tá? E o consumo de líquidos, o uso, por exemplo, da água de coco, da alimentação equilibrada é necessário. Nós temos que ter regras, hora para acordar, hora para dormir, hora para se alimentar, hora para ver televisão, hora para almoçar. Tudo tem que ter ritmo, tudo tem que ter limite, tá? Isso tem que ter regras. Isso descontrola o organismo e às vezes as doenças aparecem por causa desse desregramento. E a depressão é um desregramento orgânico. É um desregramento orgânico. Trata cálculos biliares. Falamos um pouquinho no início, né? Sendo rico em magnésio e ácido málico, o consumo de água de coco pode ajudar no tratamento de cálculos biliares. Isto ocorre porque esses dois nutrientes são eficazes em quebrar as pedras e tirá-las do seu sistema. Já falamos isso já. Auxilia em problemas de memória. Opa, nós estamos falando aí de demência. Demência, primeiro o Alzheimer e o Parkinson, tá? Principalmente o mal de Alzheimer, tá? Que tem o que nós chamamos de memória retrógrada, memória passada, não memória presente, nem memória momentânea, tá? A água de coco pode realmente ajudar a melhorar a memória, tudo graças à presença de aminoácidos e ácido glutâmico. Existem muitos estudos que apoiam o uso da água de coco no aumento da retenção de memória e recordação por causa da presença de dois componentes, ou seja, o magnésio e o cálcio, tá? Trata problemas de insônia. Então, aconselha-se água de coco no final da tarde, no máximo no início da noite, lá pelas 18 horas, tá? Para ajudar no sono. A água de coco pode ajudá-lo a dormir na noite e melhorar a qualidade do seu sono também. Isso porque ela contém GABA, que é um hormônio, é um neurotransmissor, tá? Dentre vários que nós temos no nosso cérebro. Um deles é o GABA, tá? Já falei da serotonina aqui, a melatonina e outros. Que é um neurotransmissor que é útil para fazer você se sentir relaxado e calmo. E tem os efeitos anti-ansiedade também. Se você é irritável, se você tem insônia, se você tem depressão, se você tem ansiedade, o estresse está presente. Não tenham dúvida disso, tá? O consumo de água de coco regularmente também ajudará a gerenciar seus níveis de estresse. A água de coco é carregada de vitamina B5, B6 e B9. Juntas, essas vitaminas ajudam na liberação de serotonina, ou seja, a água de coco ajudando na produção de serotonina lá no intestino grosso, que vai para o nosso cérebro. Por isso que o intestino grosso é chamado segundo cérebro, por causa dessa produção desse hormônio no intestino. O que faz você esquecer o estresse e sentir calmo. A serotonina, vou repetir várias vezes isso aqui, é chamado hormônio da felicidade, do bem-estar. Então, se falta isso, você tem estresse, tem insônia, tem irritabilidade, depressão, ansiedade e outros aspectos emocionais. Melhora a saúde dos olhos. A água de coco contém uma quantidade substancial de vitamina B12, o que é benéfico para melhorar a visão e a saúde ocular geral. Lembrando que a saúde ocular tem uma relação muito estreita com a mácula. E a mácula, não sendo cuidada adequadamente, tratamentos e tudo mais, pode levar até a cegueira. Então, a saúde ocular tem uma relação estreita no consumo da água de coco
para melhorar, na verdade, os graus de visão. Tá? Isso é uma pesquisa já há bom tempo já de uso. Trata o mal de Alzheimer, já falei um pouquinho disso antes, vou passar um pouco mais rápido em cima disso. A presença de transreatina, uma citocina, é muito eficaz no Alzheimer, o que ajuda na prevenção de dano de células cerebrais e também ajuda na cura da memória prejudicada, que é, no caso, a memória retrógrada. Trata cefaleias, dores de cabeça, né? Mas, gente, olha só, um detalhe aqui. A cefaleia tem uma relação bastante estreita, às vezes, com duas coisas. Tensão, né, estresse, ou consumo excessivo de cafeína, tá? Ou seja, refrigerantes, chocolate, café, excesso de chá, tudo isso tem muita cafeína. E a pessoa que é muito estressada também pode levar a cefaleia, a dor de cabeça. E a água de coco vai tratar esse problema, vai equilibrar esse problema. Uma das razões mais comuns para as dores de cabeça, cefaleias, é a desidratação e o consumo de água de coco, que pode ajudá-lo com isso. Vamos lá. Quem tem por hábito tomar todas e mais algumas, tá? É necessário água para metabolizar isso tanto nos intestinos quanto no fígado. Então, pessoas que bebem muita bebida alcoólica precisam de água para metabolizar. 75% da água circulante no nosso corpo está no nosso cérebro, como também o oxigênio, tá? O cérebro necessita de muita água, de muito oxigênio. Vocês vejam que a pessoa que bebe muito, teve aquela bebedeira no dia anterior, no dia seguinte está com uma dor de cabeça tremenda. Por que motivo? Como há necessidade de água para metabolizar o álcool, tanto os intestinos e principalmente o fígado, que é um órgão metabólico, ele faz o quê? Ele vai lá em cima no cérebro e rouba água. E roubando água, falta água no cérebro. Que à noite você não vai acordar para beber água. Duvido. Se você tomou todas, você vai passar a noite toda dormindo. Ou vai ter uma dor de cabeça tremenda. Então você veja as pessoas, às vezes, coisa interessante, né? As pessoas que bebem vinho, geralmente tem uma garrafinha de água do lado. Você vai equilibrando. Você vai equilibrando. Uma pessoa que toma cerveja não toma água junto. Por exemplo. Então o nosso corpo precisa de líquidos. Não é para ficar tomando cerveja o dia inteiro. Eu não sou contra a bebida alcoólica. Eu sou contra exageros. Tá? Então, se você sofre de crises regulares de enxaqueca, por exemplo, é um outro vídeo, quem quiser ver, eu fiz uma relação que tem diferenças, inclusive. Enxaqueca é uma coisa, dor de cabeça é outra coisa. As pessoas confundem um pouco. Se quiser ver o vídeo, é só ir lá na playlist, nas lives, né, a playlist das lives, e veja sobre esse vídeo. Diferenças entre dor de cabeça e enxaqueca, não é a mesma coisa. Inclusive, os sinais e sintomas são diferentes. Então, se você sofre de crise de enxaqueca, a água de coco pode ajudar porque está carregada com magnésio, né, cerebral, o que pode ajudar a redução dessa frequência de dores de cabeça. Outro efeito positivo, elimina toxinas hepáticas. As propriedades hepatoproteientais, desculpe, quase não sai a palavra, da água de coco beneficiam o fígado reduzindo a atividade de toxinas. O fígado é responsável pela produção de colesterol natural, não colesterol por alimentação, tá? E o fígado, ele é um órgão que tem uma função absurdamente grande, mais de 500 funções no nosso corpo. E se ele tem toxinas que ele necessita quebrar ou então eliminar, e ele não tem líquidos necessários para ajudar nessa absorção e essa eliminação, você acaba gerando toxinas dentro do próprio fígado. Isso pode gerar no futuro o que a gente chama de cirrose hepática. Efeitos colaterais. Está até errado aqui. Vamos usar agora o que é ruim. Vamos lá. Aumento no consumo de calorias. Por quê? Vamos lá. A água de coco é rica em calorias, cerca de 79 calorias presentes em 100 gramas de água de coco. 100 gramas equivale mais ou menos a 100 ml, metade de um copo d'água. Por causa desse ganho de peso, pode ocorrer. Isso depende também de pessoa para pessoa, né? Se é uma pessoa que pratica atividade física, toma água de coco regularmente, esse consumo não vai ser prejudicial.
Explique que consumir mais calorias pode desempenhar um papel importante no ganho de peso. Desequilíbrio hidroeletrolítico. Hidro é água, eletrolítico são os eletrólitos, componentes orgânicos. Então causa desequilíbrios, tá? Nós falamos um pouquinho, mas não dessa forma. As desvantagens de beber água de coco também incluem o desequilíbrio eletrolítico. A água de coco é rica em potássio em comparação com outros eletrólitos. Até aí nós já sabemos já hoje. Consumido em grande quantidade, então, devido a isso, o nível de potássio no corpo pode aumentar, né? Olha só, novamente nós falamos aqui, o excesso, pessoal, pode ser consumido, mas o excesso não. O aumento no nível de potássio no corpo pode gerar paralisia muscular. Efeito laxante. Possui um efeito laxante. Seu consumo excessivo pode aumentar o efeito laxante, ou seja, vai causar uma diarreia e vai eliminar tudo, né? Podendo causar problemas como náuseas e vômitos, bem como problemas de diarreia e cólicas abdominais. Excesso não faz bem, novamente. Reduz a pressão arterial. Se você já tem pressão baixa, se tem pressão alta, ele é excelente. Se você tem pressão baixa, não deve consumir, tá? Esse é o efeito. Tem pressão alta? Consuma água de coco. Já tem pressão baixa? Evite. Entre as desvantagens de beber água de coco em um estômago vazio inclui o problema da pressão baixa. O excesso de água de coco é mais do que 3 copos por dia. Vocês vão ver daqui a pouco, eu vou falar isso. Qual é o consumo necessário diário? Vocês vão ver a quantidade. Uma pesquisa sugere que consumir água de coco pode ajudar a reduzir a pressão arterial. Repito, se tem pressão baixa, não consuma. Se tem pressão alta, sim. Quadro de alergia. As desvantagens de beber água de coco também incluem as alergias. O coco é contado de categoria das nozes. Tá? Ele está no grupo de nozes. Nessa situação, pesquisada e publicada no site da NCBI, o Centro Nacional de Informações de Biotecnologia, fornece informações de que pessoas alérgicas a nozes também podem ser alérgicas ao coco. No entanto, ainda é necessário mais pesquisa nesse sentido. São pesquisas não terminadas. Pesquisas não terminadas, eu não tenho foco final. Então, está em processo de pesquisa. Então, qual a quantidade diária de coco, de água de coco diária? Né? Eu deixei para o final, mas já respondi antes. Em geral, a água de coco pode ser consumida em número de 2 copos, ou seja, 400 ml. É o equivalente mais ou menos a um coco e meio, um coco verde e meio, mais ou menos. No entanto, isso pode variar de acordo com a saúde, a idade e outras circunstâncias do indivíduo. O que eu falei, se você é um atleta que necessita repor os eletrólitos, se você consome, gasta muita energia, você pode consumir até um pouco mais. Mas se você é uma pessoa sedentária, que tem problemas de pressão alta, que tem alterações renais, né? Porque geralmente quem tem pressão alta tem alteração de rins, porque ele não funciona adequadamente. E isso geralmente acontece porque são prescritos, às vezes, diuréticos para diminuir a quantidade de líquidos orgânicos. Aí ele vai ajudar na filtragem, inclusive. Aí sim. Mas se você é uma pessoa, é um atleta, faz atividade física e tudo mais, aí o consumo pode ser um pouco maior, ok? Então, novamente, pessoal, se essas informações foram benéficas para você, te ajudaram em alguma coisa, eu peço a vocês que não se esqueçam novamente do like, tá? Deixa o like lá no canal para ajudar o canal a crescer, a subir dentro do YouTube.